ainda maturidade ainda para isto, tá? Outras sociedades aí nesse mundo de meu Deus, bicho, já tem uso, mas enfim. E é uma droga, um psicotrópico. O THC causa euforia, aumenta o apetite e acelera a pulsação, batimento cardíaco. Apesar de ser uma droga ilícita, muitas tentativas infrutíferas foram feitas no sentido de utilizar o THC e alguns de seus derivados com fins medicinais, especialmente no tratamento do glaucoma, já que esses compostos causam redução da pressão ocular e para aliviar náuseas em pacientes que passam por quimioterapia. Está aqui a fórmula da criança, tetrahidrocarbinol, THC. Aqui o componente, um dos principais da maconha. Pois é, então vamos ficar longe dessas drogas. Não faça da sua vida uma droga. A função éter. Introdução. Os éteres são compostos que possuem pelo menos um átomo de oxigênio ligado a dois grupos alquila ou arila. Português bem claro, éter é quando tu tens oxigênio entre dois átomos de carbono. Se esses carbonos são radicais alquilas ou arilas, não interessa, tem que ser entre dois átomos de carbono. E esses dois átomos de carbono, claro, ou alquila ou arila, alquila ligações simples, né? Porque tem que tomar cuidado que ele pode estar também ligado a um outro grupo aí que pode formar funções chamadas éteres ou éster. Éster ou ácidos carboxílicos. E aí tem que ficar muito atento, principalmente no caso a função éster. O membro mais conhecido da classe dos éteres, oxigênio entre dois átomos de carbono, é o etoxetano ou éter dietílico, usado como anestésico geral pela primeira vez em 1846. E olha só se nós não tivéssemos conhecido os anestésicos. Imagine as mulheres terem filho e que muitas não conseguem ter naturalmente, tem que fazer cesárea. Nessa data, o cirurgião John Collis Warren, do Massachusetts Hospital, olha só, o Hospital Geral de Massachusetts, realizou a extirpação de um tumor de um paciente anestesiado pela inalação do éter dietílico. Além do uso como anestésico, também foi usado como solvente laboratório. E uma das aplicações grandes também disso, adivinhem vocês, a Idade Média era cheia de gente com dentes cariados, podres. O pessoal sofria muito. Isso aí ia desde ricos a pobres. E isso aqui ajudou bastante para a gente tirar um dente sem anestesia. Os éteres cíclicos, que têm anéis de 3 membros, são denominados epóxidos ou oxiranos. O membro mais simples é o óxido de etileno. Esse éter é de grande importância industrial, sendo usado como intermediário na produção de fibras sintéticas, resinas, tintas, filmes, cosméticos, detergentes sintéticos, etc. Olha só a aplicação dos éteres. Tem até um nome parecido com o nome de um éter, durepoxi, né? E você vai ver que os éteres terminam em oxi. Exemplos de alguns éteres com nomenclaturas IUPAC não sistemática. Aqui eu tenho 2 carbonos, 2 carbonos. Então aqui etoxi, et mais óxido de oxigênio e et e mais ano de etano. Etoxetano ou éter dietílico. Só voltando. Foi o que foi dito aqui, ó. O óxido de etileno. Esse éter de grande importância industrial, sendo usado como intermediário na produção de fibras sintéticas, resinas, tintas, filmes, cosméticos, detergentes sintéticos. Vamos ver se aqui, ó, éter dietílico foi usado como anestésico. Tá aqui, o éter dietílico, etoxetano ou éter dietílico. Aqui, óxido de etileno ou oxirano. Voltando, deixa eu ver aqui. Oxiranos, ó. Éteres cíclicos, que tem anéis de 3 membros. Olha só.
Aqui o exemplo, óxido de etileno oxirano. Aqui, o terc-butil, porque essa parte aqui é maior. Terc-butil metil éter, é o nome antigo, chamado de MTBE, pesquise sobre ele. Aí vê onde ele é usado. Interessante o uso dele. Já coloquei, não valeu. Olha só, o terc-butil metil éter, conhecido como MTBE, é um aditivo adicionado à gasolina para aumentar a octanagem e melhorar a eficiência da combustão, reduzindo a emissão. Ou seja, na verdade está turbinando a gasolina pelos automóveis do poluente monóxido de carbono. Olha só, o diisopropil-éter e o etanol podem ser utilizados em substituição ao MTBE. E aqui no Brasil é grandemente utilizado o etanol na gasolina. É um aditivo. A periplanona B, feromônio sexual da barata. Aliás, quem nunca viu esse cheiro desses animais, né? Lá nos esgotos, etc. Eles estão jogando aquele feromônio. Contém 2 éteres cíclicos em sua estrutura. Esse composto é ativo em quantidades extremamente baixas, sendo 0,01 grama suficiente para atrair, olha só, 100 bilhões de baratas. Meu Deus do céu. O que corresponde a uma massa de aproximadamente 100 milhões de quilos. 0,01 grama de periplanona é suficiente para atrair 100 bilhões de baratas. Está aqui o hormônio sexual das baratas. Periplanona, olha só. Oxigênio entre átomos de carbono. Está aqui o oxirano aqui de novo, né? Olha aqui de novo aqui, ó. Isso aqui é uma ligação, só que está dizendo que aqui está para trás. Nomenclatura dos éteres. Para a nomenclatura éteres, observemos as regras abaixo estabelecidas pela IUPAC. A IUPAC recomenda algumas regras a saber. Éteres de forma geral, R1, O, R2. O que é R1 e R2? São radicais alquilas. São nomeados citando o grupo R1, traço oxi, seguido do nome do hidrocarboneto principal, maior cadeia, sem utilização de hífen. Não entenderam? Vamos lá então. Olha só. Menor cadeia. Aqui tem um éter, oxigênio entre 2 carbonos. Está aqui, entre esse e esse aqui. A menor cadeia, você vai pegar o prefixo da menor cadeia, que são 2 carbonos, et aqui. Você acrescenta oxi, é tóxico. Como aqui tem 3 carbonos, você vai colocar como cadeia principal, chamada de própio mais ano, propano. Pronto. Aqui 1 carbono, cadeia menor, met, prefixo, mais oxi, metóxi, 2 carbonos, etano. Aqui 2 carbonos, et, mais oxi, etóxi, e aqui etano, porque tem 2 carbonos. Essa é que é a nomenclatura dos éteres. Sempre o menor, a menor parte, você pega só o prefixo de carbonos e acrescenta oxi, e depois dá o nome da cadeia principal, que é a maior. Muito simples. Nomenclatura rádico-funcional. O nome é formado citando-se em ordem alfabética os nomes dos 2 grupos ligados ao oxigênio, seguidos da palavra éter. Isso é uma nomenclatura antiga. Quer ver? Você vai falar assim, ó. Rádico-funcional quer dizer que tudo que está ligado ao oxigênio vai ser chamado de radical. Então aqui já não é mais o met mais oxi, metóxi, 2 carbonos, etano. Aqui você vai falar, isso aqui é o metil nessa nomenclatura, que é uma nomenclatura vulgar. Metil e esse aqui é o etil. Só que em ordem alfabética vem etil, metil, éter. Aqui, ó. Cadeia menor, que é um ciclopentano. E quando está ligado ao oxigênio vai ser chamado de ciclopentil. E aqui o benzeno, que aqui quando está ligado como radical é chamado de fenil. Então vai ser ciclopentilfenil-éter. Você também poderia dizer em ordem alfabética fenil ciclopentil-éter. Como é uma nomenclatura vulgar, não há tanto problema. Vamos para uma outra função, a função aldeído. E é assim, o fluxo é rápido. São compostos orgânicos caracterizados pela presença do grupo funcional metanoíla, formila ou aldoxila. Eu coloco 3 nomes, porque é interessante de fato nós sabermos que esse grupo COH, que não é álcool, eu já vou mostrar para vocês, ele tem esse nome, aldoxila, formila ou metanoíla, e formila de formiga mesmo.
Aqui esse grupo, ó. Esse grupo não é um grupo de álcool. Hidroxila ligado a carbono aqui com simples ligações. Não é um álcool. A fórmula, essa fórmula aqui em caráter estrutural é C-OH. Isso aqui é a aldoxila. Olha só onde tem aldeído. Você vai ver coisas assim até incríveis e até estranhas, sombrias sobre eles. Você vai já ver. No Drops House, o pessoal chama House, encontra-se um terpeno da família dos aldeídos de fórmula molecular C10H18O, o citronelal, obtido do óleo de eucalipto. Está aqui, ó. Essa é a estrutura, que nós não vamos comentar. O que interessa é dizer que aqui tem um aldeído, COH. Olha aqui o House, ou House, como falam popularmente. O benzaldeído é um flavorizante presente nas cerejas e marisquinho, aquelas que são colocadas dentro de uma calda. Também é utilizado em perfumaria. Olha só aqui o aldeído, C-OH. C-OH é a metanoíla, formila ou aldoxila, ligado a benzeno. É um aldeído aromático. Exemplos de alguns aldeídos com nomenclaturas IUPAC não sistemática. Para aldeídos de cadeia normal, usaremos o esquema: prefixo de carbonos mais infixo O mais sufixo AL. Certo? É errado o que eu falei. Prefixo de carbonos mais infixo menos o O mais sufixo AL. Esse infixo eu vou dizer o que é. Exemplo. Quantos carbonos temos aqui? Prefixo et, 2. Infixo. Aqui entre os carbonos só tem ligação dupla. Perdão, simples. E aqui é a dupla, mas a dupla não é entre carbonos. Aqui é ligação simples. Então, et mais an de ligação simples. Tá? Aí daria etano, tira o O. O infixo é o an de ligação simples entre eles. Mas a terminação al. Etano, tira o O, fica etan, mais al, etanal. Aqui, 4 carbonos. Prefixo but. O infixo menos o O. An, com o, ano, menos o O, fica an, mais al, butanal. E aqui, o metanal. Para aldeídos de cadeia ramificada, o que é que nós temos? Nós devemos pegar e numerar a cadeia a partir do carbono do grupo aldoxila. Sempre se começa a partir dele. E que receberá sempre o número 1. Depois, iniciar o nome do aldeído indicando a ramificação ou ramificações nas suas respectivas posições e em ordem alfabética. A cadeia principal, acrescida das respectivas ramificações, terá a terminação AL, tipo, se tem 5 carbonos, pente, se a ligação simples an, mais AL, pentanal, e assim vai. Caso haja mais de um grupo aldoxila, a terminação será dial e etc. Vamos aos exemplos. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. Metil na posição 4. 4 metil. 5 carbonos na principal, pente, só tem ligações simples entre os carbonos, isso aqui é dupla, mas não é entre carbono e carbono, é carbono e oxigênio, então fica pente, ligações simples an,